Para completar, o Galo contratando o executivo e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Clube Atlético Mineiro acaba de fechar com um executivo interessante e com enorme nome no mercado. Eu me refiro a Márcio Freire, que acaba de se tornar um novo vice-presidente de negócios da SAF atleticana. Contratação faz parte do projeto de crescimento sustentável. O Galo gostaria de, em 2030, não precisar de recursos externos para que as suas contas fechassem. Freire, que já passou por Google, Meta e Itaú. E ele, como executivo, vai liderar a parte comercial, de marketing, o programa Galo na Veia, além de novos produtos. Só para completar sobre o Atlético, contei na manhã dessa segunda-feira que uma proposta do Atlético feita ao Arthur era até melhor do que a do São Paulo, com quem o atacante do Botafogo fechou. Fui procurado pelo pessoal do Galo, que admitiu que o jogador foi sugerido, oferecido por Paulo Pitombeira, mas não houve a intenção do Atlético em fechar negócio. Importante registrar que no ano passado, enquanto ainda era atleta do Zenit, aí sim o Arthur foi alvo de uma proposta oficial. Para essa temporada não existiram ofertas. Só para completar, registrar que o Atlético que busca a recuperação. A ideia é ter uma campanha melhor no Brasileiro para que o foco possa estar nas Copas. Cláudio Rezende está de volta para trazer mais detalhes do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. O Galo que depois aí da parada FIFA, né, da data FIFA, já tem viagens marcadas. Primeiro essa para Chapecó, que vai ser na quarta-feira. É uma viagem rápida, né? Vai para Chapecó, joga na quinta, retorna logo após o jogo e é normalmente assim que o Galo faz. E o Atlético definindo os detalhes da sua viagem à Venezuela. Na semana passada, alguns membros, né, da comissão técnica, o pessoal de logística, de segurança do Atlético, já esteve em Valência, na Venezuela, e aí eles fizeram o trajeto, né? Caracas, Valência, para cercar de todos os problemas, né, que podem ter em viagens logísticas mais complicadas. O Galo fechando aí para ir a Valência em voo fretado na véspera do jogo, retorna na quinta-feira. O Galo vai jogar na quarta, dia 8. E como a CBF marcou ontem, Cirilo, o duelo do Galo contra o Santos na Vila para o sábado, no dia 11, o Atlético fazendo a sua logística parando em São Paulo. Então não vai valer a pena voltar da Venezuela, vir para Belo Horizonte para no outro dia ir para São Paulo, né? Então o Galo vai voltar da Venezuela na quinta e na sexta já estaria em São Paulo para treinar e jogar no sábado contra o Santos. Então agora vai começar os desafios e por isso a importância dos jogadores serem liberados do departamento médico. O Galo que já teve o Vitor Hugo, zagueiro, liberado, já está disponível, e o Maicon a gente trouxe no primeiro tempo, já de chuteiras. Hoje fez um trabalho já de chuteiras com bola ainda em separado. Mas eu creio que nessa semana seguinte aí, que o Galo vai viajar para Venezuela e depois para Santos, ele já deva ser liberado. Aí se vai levar para o jogo, aí tem uma situação difícil, né? Na Venezuela não creio. Aí para Santos vai depender do Barba Domingues, mas para ter o grupo cheio, né, Cirilo? Vai precisar de todo mundo. São 18 partidas até a Copa do Mundo, até o fim do mês de maio. Ô Marques, pelo que o Cláudio destacou, mais cedo inclusive, o Ivan Roman, que hoje não esteve em campo, esteve relacionado, mas não esteve em campo, não atuou na madrugada, no horário de Brasília, do outro lado do mundo, contra a seleção da Nova Zelândia, pela seleção chilena, deve se juntar ao grupo e estar à disposição. Defensivamente, me corrija se eu esquecer de alguém, Cláudio. Juan, Vitor Hugo, Ivan Roman e Lianco, são estes os zagueiros para quinta-feira? Sim. Na teoria, né? Porque o Alonso joga amanhã, né? É verdade, e tem o garoto, o Vitão, que tá com a seleção sub-20. Tá com o time de base também, a seleção sub-20. O que seria ideal, ô Marques, pro jogo de quinta-feira? Jogando com 3 ou com 2 zagueiros, e o que você escolheria para começar o jogo? Primeiro, Cirilo, quem treinou, né? Agora jogo de quarta e domingo, quarta e sábado, acabou, velho. E acho que esse ponto é importante que o Cláudio tocou, né? De estar todo mundo à disposição, recuperar quem está machucado, né? O Maicon já está de chuteira, é um reforço importante, né? Pro que o Barba gosta de meio de campo, enfim. Vai ser legal todos estarem à disposição. Para esse jogo de quarta-feira, de quinta-feira, melhor dizendo, contra o Chapecoense, muitos problemas, né? Porque muita gente nas suas seleções, de repente só Ivan Roman vai estar aí disponível. Os outros eu não acredito que vão ser aproveitados, né? Eu ouvi o Panzi falando no primeiro tempo também, concordo com ele. Não dá tempo para isso, né?
E acho que privilegiar os que estão aí é importante também nessa hora de Atlético na competição, né? E acho que para essa partida o Juan deve jogar, deve ser um dos titulares. Existe a dúvida com relação ao Lianco, se de começar ou entrar no decorrer da partida para ganhar mais minutos, né? Eu sou da seguinte opinião, de que se o cara está ali disponível para treinamento, com certeza já realizou coletivos, teve jogos treinos também para preparar esses caras que estão voltando de lesão, né? Então eu acho que ele já está em condições também já de começar o jogo, e eu já começaria também, sabe? É um titular dessa equipe, é um cara que é importante para o setor defensivo do Atlético, então eu já colocaria o Lianco também para começar a jogar, para começar a ganhar ritmo e força de jogo também já no decorrer da competição aí, que é muito longa, muito extensa, né, ô Cirilo? Tem que começar a usar todo mundo que está no seu elenco disponível. E o que você espera, Fabrício, desse jogo de quinta-feira entre Chapecoense e Atlético? Rapaz, eu não só de quinta-feira, mas esse calendário, o futebol brasileiro não é para amadores, viu, Cirilo? Sul-americano, meu Deus do céu. É uma viagem super complicada, né? Ele tá falando aqui que a mais tranquila é Chapecó, mas Chapecó costuma, às vezes, não ter um teto lá, né? Se pingar, não desce. Então. Ninguém vai. Jogo complicado, sempre é difícil jogar lá. Clima, provavelmente vai estar frio um pouco, a torcida abraça, é sempre mais complicado, né? O Refletores é aquele mais moda antiga do estádio. Não, cara, quem usa lente de contato, essas coisas sofre ali, já vai ser um jogo difícil pegada, né? Mas é um jogo aí que o Atlético precisa entrar com tudo, né? Eu acho que tem que pensar na vitória, eu acho que tem que respeitar a Chapecoense e tudo, mas eu acho que o pensamento ali tem que ser de 3 pontos, e o que o Marcos falou, eu acho que esses jogadores que estão voltando, tem que contar com o elenco, cara, não tem jeito, essa maratona de jogos aí, os jogadores vão ter que ter uma conscientização muito grande, né? Entre eles ali, gente, vamos, depois da Copa aí, a Copa vai ter uma fériazinha, quem não for pra Copa, a gente ali curte mais, mas agora é foco total, porque essa maratona aí não é fácil, e depois Venezuela, Santos, já fica uma semana fora aí, mas faz parte do processo. O mais importante é a galera estar consciente disso e pra conseguir o objetivo lá na frente, Cirilo. A Chape, o Edu, que até aqui nesse Campeonato Brasileiro é uma vitória só, né? Mas time difícil de ser batido, porque perdeu 2 vezes só no campeonato, em 7 jogos. Perde pro Inter fora e perde pro São Paulo fora. São Paulo tá lá em cima, o Inter vinha na dificuldade de arrumar vitórias, né? Conquistou 2 seguidas, uma contra o Santos e uma contra a Chape. Ganhou do Santos na estreia, em casa. Exato, foi e depois o primeiro muitos empates em casa, né? Na Arena Condá. Muitos empates. E ontem, inclusive, o Pedro Abilo conversava aqui com um colega lá da imprensa que falava que a folha salarial gira em torno de 5 milhões mês, é bem abaixo, né, dos grandes clubes da Série A, ô Cirilo. Sim. E quem recebe mais de 200 mil é só o Bolassi, que foi do Cruzeiro, tá lá, que é o grande nome, mas tem um teto salarial. A Chape tem os pés no chão aí para tentar se manter. Chape tem uma vitória e 3 empates em 4 jogos em casa nesse Brasileiro até aqui. O que você espera do jogo, Edu? Se o problema do Atlético fosse só o adversário, né? É que o Atlético fora de casa é Chape, é Vitória, é Corinthians, é Flamengo, não importa o tamanho do adversário, não tem importado o momento do adversário, é o Atlético que tem tido problemas jogando como visitante, né? O Galo não tem se acertado, independentemente de ser Chapecoense, precisa voltar a vencer como visitante, porque o Campeonato Brasileiro, ele exige isso, Cirilo. Não adianta no Campeonato Brasileiro você ser esse visitante com o Atlético vencendo desde 2024, que pouco incomoda, que os adversários já sabem que vai ter muita dificuldade, que toma um gol e sente e desmonta. O Atlético precisa voltar a vencer. Jogar lá é sempre muito difícil. Agora com gramado sintético, para o Atlético não deveria ser um problema, porque o seu gramado também é sintético, então não há esse tipo de desculpa quando é o Galo. Mas para mim o Atlético primeiro precisa resolver o seu problema com ele mesmo, como visitante, para depois sim a gente falar do adversário. Passou da hora do Galo sair de Belo Horizonte e voltar a vencer. O Chile perdeu 4-1 para Nova Zelândia, mas o Ivan Roman, zagueiro do Galo, não participou do amistoso. Ele ficou com uma opção no banco de reservas e não foi acionado durante a partida. Aliás, você pode falar que ninguém teve culpa, né, no fim das contas. Teve um expulso no primeiro tempo e depois disso 4 gols da Nova Zelândia. Exatamente. Então, com um jogador a menos, no amistoso anterior, o Chile venceu e teve um jogador a mais também, boa parte do jogo contra Cabo Verde.
venceram na sexta-feira, e aí o Ivan Roman foi titular 45 minutos depois, no intervalo, até por um jogador a mais, o treinador tirou o zagueiro e ele foi sacrificado para colocar o time mais ofensivo, e desta vez não foi utilizado o Ivan Roman. Bom pro Galo, porque além do amistoso ter sido antes dos demais, né, na madrugada de domingo para segunda-feira, ele já está retornando. Então o Ivan Roman, ele estará em Belo Horizonte para o voo do Atlético, que vai sair na quarta-feira, nesse horário mais ou menos, né, no início da noite, fim de tarde, a delegação do Atlético segue para Chapecó. Como ele já está retornando, tem amanhã ainda, tem quarta, para que ele possa chegar mesmo sendo na Nova Zelândia. Ele está lá do outro lado do mundo, na Oceania, mas de qualquer forma, o Ivan Roman será a opção para o técnico Barba Domingues. Agora os demais, Cirilo, todos eles em campo amanhã. A seleção do Equador tem amistoso contra a Holanda, lá na Holanda. Tem também os 3 jogadores do Galo estão por lá, né? Alan Franco, Minda e também o Preciado. Tem o Júnior Alonso, Paraguai contra Marrocos, o jogo na França, então também na Europa à tarde. E tem o Cissé, que está com a seleção de Guiné, amistoso no Marrocos contra Benin. Todos esses amistosos amanhã à tarde, aí eles vão retornar para o Brasil. Vai chegar a tempo da viagem, o Atlético pode fazer com que eles fiquem no meio do caminho, por exemplo, se os caras têm que passar em São Paulo, de lá vai para Chapecó, tudo isso vai ser avaliado principalmente com a questão da minutagem, né? Se eles vão jogar ou não por suas seleções. No caso do Ivan Roman já é um ponto positivo, o cara não jogou, então não teve desgaste da partida, tem só da viagem de retorno agora ao Brasil. Agora os demais, vamos ver, né? O Júnior Alonso normalmente é titular, o Alan Franco também. O Minda foi titular, não sei se vai ser titular de novo amanhã, o treinador pode rodar o time, e o Preciado não foi titular no primeiro jogo dessa partida de amanhã da seleção equatoriana. Mas, Cirilo, eu creio que pela questão de logística, inclusive, se a gente fosse cravar hoje aqui, o Ivan Roman é um jogador que deve estar relacionado para o jogo da Chapecoense. Os demais já são incógnitas, são dúvidas mesmo, né? Nós temos 2 discussões, Edu, relacionadas à data FIFA do Atlético quanto ao Ivan Roman. Primeiro, queria a sua opinião sobre qual o tamanho do Ivan Roman no elenco atleticano nesse momento, se ele disputa de fato titularidade ou apenas em algumas situações. Eu digo algumas situações porque recentemente, quando o Atlético jogou com 3 zagueiros, né, ele foi um dos escolhidos aí para começar o jogo. E a outra, o Barba Domingues está treinando a data FIFA inteira sem os caras, né? Sem essa turma toda de convocados aí. Você acredita que a turma que tá fora realmente começa no banco nesse momento? Eu acho que sim. Primeiro, literalmente, o tamanho dele no elenco é 1,83, né? Mas falando do que o Roman representa hoje, Cirilo, eu acho que é uma espécie ali de 12º, 13º jogador. Ele faz parte hoje da base titular do Galo. A gente ainda não consegue ter uma leitura muito clara do que o Barba tem como desenho tático, né? Já que ele mudou bastante o Atlético desde que chegou, talvez a partir de agora, dessa data FIFA, ele fique mais preso a um sistema, porque ele teve tempo de treinar, de trabalhar taticamente os caras, não só com vídeo e conversa, mas também com campo. Mas vai ser muito difícil, né? Ele contar com a turma das seleções. Não vai ser fácil. O Roman talvez seja uma opção, como o Cláudio disse, já jogou hoje, aliás não jogou, né? A seleção chilena esteve em campo, aliás teve um culpado, né? O tal do Dario Osório, no amistoso, primeiro cartão 23, segundo 27 e é expulso. Acabou o jogo. É o grande responsável, né? Mas se chegar amanhã, Cirilo, a gente tá falando de terça, chegou amanhã, dá uma descansada, quarta-feira vai para Chapecó com a turma e fica disponível. E eu até acho bem plausível dele ser aproveitado, talvez não entre os 11, mas entre os relacionados, porque eu acredito pelas ausências que o Atlético pode, de novo, ter 3 zagueiros. Por que eu acredito nisso? O Barba tem me mostrado, pelo menos nesse início de trabalho, ter sido ou vem sendo um treinador muito preocupado em proteger a área do Atlético. Ele detectou logo de cara que o Galo é um time que sofre muito com segunda bola. O rebote é sempre do adversário. E vinha tomando muitos gols dessa entrada da área. E nos últimos jogos tem tomado menos, tem sofrido menos com essa segunda bola, porque ele tem protegido melhor a área. Seja com 3 zagueiros e linha de 5, ou então com 2 volantes à frente de uma linha de 4 defensores. Como tem muita gente ausente, e um dos volantes é o Alan Franco, titular hoje dessa equipe, o outro o Maicon, que ainda não está disponível,
Ele pode voltar a ter 3 zagueiros, aí tem o retorno do Roman, pode ser opção, o Lianco já deve estar apto, já que vinha sendo relacionado e teve aí 10 dias para aproveitar para agilizar a recuperação. Vitor Hugo está de volta, Juan cumpriu suspensão, ele tem o Natanael, que é um cara que tem suas dificuldades, mas numa linha de 5 talvez facilite para ele. Então, talvez a ideia do Barba para esse jogo especificamente, de quinta-feira, a volta do futebol depois da data FIFA, seja uma linha com 5 homens, tendo à frente dessa linha o Pérez, e aí o Vitor Hugo mais um no meio, esse ponto de interrogação de quem seria o mais um, com uma dupla de ataque lá na frente, com Coelho e Hulk, por exemplo, pode acontecer, ou então usar o Cassierra, por ser um jogo de muita bola aérea, eu acredito, contra a Chapecoense. Enfim, certamente essa turma que está com suas seleções, é muito provável que ele não use a maioria deles, talvez apenas o Roman, como jogador para completar o elenco. Tô vendo aqui, Cláudio, as informações da imprensa equatoriana, da ESPN local. Eles estão prevendo aqui na possível escalação titular do Equador contra a Holanda. A Holanda mudou de nome também, né, para alguns. Agora é Países Baixos, né? Países Baixos. É igual a República Tcheca, agora é Tchequia. Bielorrússia é Belarus. Países Baixos e Tcheca já não fica muito legal, mas vamos lá. Ok, tudo bem. Eles estão prevendo que o Ângelo Preciado pode ser titular. O BKSS está com um problema lá para escalar o time, né? Porque o Hincapié, que é um zagueiro / lateral esquerdo do Arsenal, foi cortado, teve uma lesão no jogo passado, então pode pintar o Preciado no time. E do que eles estão prevendo aqui de time, Preciado, Franco e Minda. Todo mundo. Os 3 atleticanos. O Minda foi bem no primeiro amistoso, o Franco foi lateral direito no primeiro amistoso e o Preciado entrou como meia direita ou ponta direita, entendam como quiser nesse primeiro amistoso. E são caras que estão sempre jogando, cara. Eu nem sei se o Minda jogar é ruim pro Atlético não, tá? Pelo menos ele tá tendo minutos. Exato. Né? Porque aqui ele tem tido menos minutos, então ele já chega até com mais minutagem para ser melhor aproveitado ou mais bem aproveitado. Acho que o Atlético tem que botar esse garoto pra jogar mais, cara. Precisa jogar mais. A impressão que ele deixou nesse amistoso da seleção do Equador foi muito boa. Preciado tem melhorado a cada jogo com a camisa do Galo. E o Alan Franco é aquele cara, né, que não tem uma unha encravada, uma caspa. Tá sempre jogando. Já da França tava jogando. Mas no Galo, Cláudio. Você falou há pouco, Cirilo, que as prévias lá da seleção equatoriana, os 3 atleticanos devem ser titulares amanhã. Na prévia também da seleção paraguaia, tá o Júnior Alonso, viu? O Júnior Alonso como lateral esquerdo. Como ele vem jogando na seleção paraguaia já há algum tempo, Júnior Alonso como lateral esquerdo. E por falar em lateral esquerdo, tá no itatiaesporte.com.br o Renan Lodge, viu, Cirilo? Foi o jogador que, podemos dizer, teve o respiro nesta data FIFA. Data FIFA é respiro para titular do Atlético em longa sequência. O Renan Lodge jogou as últimas 16 partidas do Galo. Ele só foi reserva em uma delas, mas acabou acionado. Foi no jogo contra o América, na fase classificatória do Campeonato Mineiro na Independência. Ele entrou no segundo tempo, ficou em campo cerca de 25 minutos. Matéria do nosso Túlio Kaiser, do itatiaesporte.com.br. Então, desde quando ele estreou pelo Galo, são 16 jogos, 15 como titular. Então, uma sequência muito forte o Renan Lodge. Então, com esse descanso agora, vai ganhar fôlego, sabe pra quê, né, Cirilo? Para mais 18. Porque são 18 até a próxima parada pra Copa do Mundo. Então, se ele conseguiu jogar 16, eu acho que é mole pra ele, né? Conseguir jogar 18 agora. Nós estamos na metade da temporada, em resumo. Como se fosse isso. Exatamente. Então ele vai jogou 16, vai jogar mais 18. E ainda tem isso aí pro segundo semestre ainda, Cirilo. Muita coisa. Pra um cara que tava na Europa, né? Evidentemente na metade da primeira parte da temporada, né? Porque vai parar o campeonato ali na reta final de maio. Vai parar o campeonato, tem uma longa pausa, né, Cláudio? Pra um novo campeonato, né? Porque assim, né, Edu, depois que parar o campeonato no meio do ano, é uma nova história, né, cara? E ali vai parar uns 50 dias, né? Muito tempo. É muito tempo. Porque a Copa do Mundo desse ano já é maior. Eu falei. Já tem um período anterior ali da preparação. A gente tem falado nisso, né, cara? Eu acho que até a preparação física é diferente. Você dá uma acelerada em determinado momento na preparação física para depois dar uma parada. Então você já chega num nível de preparação física maior do que se fosse ano corrido. Porque depois você para, férias, libera o jogador para recomeçar a preparação. Então é tudo muito diferente. E eu tô batendo essa tecla, Cirilo. Quem aproveitar melhor as 18 rodadas do turno antes da parada vai se dar bem lá no final. E destaque para os 2 times de Curitiba, que iniciam o brasileiro numa briga por permanência
e que estão na primeira parte da tabela, principalmente o Atlético Paranaense, que hoje é o vice-líder. Esses estão tirando proveito. Ali na frente, quando o bicho pegar, talvez eles já estejam com uma gordurinha. Ontem, jogo da rodada 5 do Campeonato Brasileiro, jogo que havia sido adiado, né? Por conta da participação do Botafogo na Libertadores. Ontem o Atlético Paranaense fez 4-1 para cima do Botafogo. O Furacão tem 16 pontos após 5 rodadas. E por outro lado, o Botafogo é o 17º do Brasileiro. E quem acha que o problema do Botafogo é o campo, eu indico olhar para fora do campo. O campo é o menor dos problemas. O campo, ele é consequência. A causa está fora do campo e a gente já viu isso aqui em Belo Horizonte em 2019. Com o Cruzeiro que tinha um bom time, era um time que vinha de um bicampeonato da Copa do Brasil, de uma ótima primeira fase de Copa Libertadores, e que o extracampo, quando arrebentaram com o clube do lado de fora, o extracampo influenciou no que aconteceu, e todo mundo sabe da história e do final da história. E eu não estou falando o final esse bom agora que a gente está vendo com o Cruzeiro, não. É o que quase aconteceu. E se lá no Rio de Janeiro, se a turma que torce pro Botafogo, quem está preocupado com o Botafogo, tiver achando que o problema é o campo e não olhar para fora do campo, para mim não vai ser surpresa, mas lá para eles pode ser uma surpresa muito desagradável. Nós temos uma expressão que usamos com certa frequência, que é aquela do vender o almoço para comprar a janta, né? O Botafogo, a ele não tá bastando mais vender o almoço, não tá sobrando pra janta. E, na verdade, não tá tendo pra nenhum dos dois, né? Isso. E aí, o bicho tá pegando pro Botafogo, vai vir mais transferban pelo visto aí. O Simões lembrou do fair play financeiro Sim. outro dia aqui, né? Quando a gente tá falando do América, que vale pra equipes da Série B também. O Arthur já saiu. Arthur, que era jogador importante, acertou com o São Paulo. Transferban tá aí. Sim. E você tem razão, vai vir mais. E se você não for abrindo mão de jogadores importantes da sua folha, você vai ter que arcar com a folha. Senão você vai tomar mais punição. Essa é a realidade do Botafogo. E quem acha que isso não interfere no campo, tá muito enganado. E hoje o Botafogo, a realidade do Botafogo é a zona do rebaixamento. E o Atlético Paranaense é adversário do Galo, né? Vocês falaram de estar na vila de liderança essa semana. Ótimo trabalho do Daí Helman por lá. Domingo vai ser na Arena MRV, é o próximo jogo em casa, né? Do Galo. Inclusive a gente está aguardando os preços de ingresso aí pro torcedor do Galo lotar a Arena, né? Domingo é jogo importantíssimo depois da Chape, né? A Chape é quinta lá em Chapecó e domingo tem o Galo na Arena MRV. E o Edu Panz gosta de ver jogador que tá se recuperando, né? E a gente tem olho sempre pro pé, se ele tá com tênis ou chuteira. Maicon, o volante do Galo, apareceu hoje no treino do Galo de chuteira. Então tá voltando. Tá quase, né? Tá voltando. Já tá na reta final, já fez um trabalho com bola hoje, viu, Cirilo e Edu Panzi, ainda separado, mas eu creio que na próxima semana já podemos ter novidades aí de liberação também do Maicon, jogador importante, era titular até a lesão. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscreva aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante para a gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Atlético todos os dias aqui para vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!